2 Timóteo, capítulo 2, a partir do verso 1. Carta de Paulo a Timóteo, capítulo 2, verso 1, nós vamos falando até o verso do número 13. 2 Timóteo, capítulo 2, verso 1 ao 13. Diz assim a palavra: Tu, pois, filho meu, fortifica-te na graça que está em Cristo Jesus. E o que de minha parte ouviste, através de muitas testemunhas, isso mesmo transmite a homens fiéis e também idôneos para instruir a outros. Participa dos meus sofrimentos como bom soldado de Cristo Jesus. Nenhum soldado em serviço se envolve em negócios desta vida, porque o seu objetivo é satisfazer aquele que o arregimentou. Igualmente, o atleta não é coroado se não lutar segundo as normas. O lavrador que trabalha deve ser o primeiro a participar dos frutos. Pondera o que acabo de dizer, porque o Senhor te dará compreensão em todas as coisas. Lembra-te de Jesus Cristo, ressuscitado de entre os mortos, descendente de Davi, segundo o meu evangelho, pelo qual estou sofrendo até algemas, como um malfeitor. Contudo, a palavra de Deus não está algemada. Por esta razão, tudo suporta, por causa dos eleitos, para que também eles obtenham a salvação que está em Cristo Jesus, com eterna glória. Fiel é esta palavra. Se já morremos com Ele, também viveremos com Ele. Se perseveramos, também com Ele reinaremos. Se o negamos, Ele, por sua vez, nos negará. Se somos infiéis, Ele permanece fiel, pois de maneira nenhuma pode negar a si mesmo. Amém? Amém. Vamos orar? Senhor, essa aí é a tua palavra, que é poderosa. A tua palavra que é luz. A tua palavra, ó Deus, que é vida. A sua palavra, ó Deus, que nos conduz à tua presença. A tua palavra que nos mostra o caminho onde devemos andar. Eu peço nessa manhã, Pai, que o teu Santo Espírito ilumine as nossas mentes, a fim de que possamos compreender a tua verdade. Mais do que isso, que nós possamos guardar a tua verdade e, acima de tudo, que nós possamos viver a tua verdade. Capacita, instrui a cada um de nós, Deus, como filhos obedientes, para que possamos acatar a tua palavra. É o que nós pedimos no teu nome. Amém. Irmãos, Paulo, vamos virar um pouquinho aqui, pode? Paulo escreve a Timóteo algo muito importante. A carta de Paulo a Timóteo é uma carta de alguém escrita de um líder maior para alguém que estava galgando, para alguém que estava pleiteando, para alguém que estava sendo instruído para viver o Evangelho, mais do que viver o Evangelho, alguém que pudesse de forma muito boa, agradável, plena, direta,
fazer aquilo que Paulo estava fazendo, que era pregar o Evangelho, ensinar o Evangelho, levar o Evangelho às pessoas que ainda não conheciam. E Paulo escreve essa carta a Timóteo. Quem que era Timóteo? Alguém que também foi alcançado pelo Evangelho, um servo de Deus, que já tinha uma responsabilidade grande, que era o quê? Liderar igrejas. Porque Paulo, por mais que ele andasse, ele fez muito isso, né? Seria impossível ele pregar o Evangelho a todos os lugares que eram necessários que a palavra de Deus chegasse. Então ele escolhe homens, né, que com certeza, instruídos pelo Espírito Santo de Deus, homens que pudessem carregar, né, essa responsabilidade de pregar o Evangelho, de falar do Evangelho de nosso Senhor Jesus Cristo. E ele escreve essa carta a Timóteo. Lógico, uma carta destinada a Timóteo, mas que com certeza ensina muito a cada um de nós como igreja, né? Por isso que ela está aqui na Bíblia, por isso que ela faz parte da palavra de Deus. Porque o mesmo ensinamento que Paulo gostaria que Timóteo tivesse naquele momento é o mesmo ensinamento que ele gostaria que a igreja tivesse nos dias de hoje. Por isso nós precisamos nos fortalecer no testemunho de Paulo, nos ensinamentos que ele coloca através da tua palavra para Timóteo, que eu tenho certeza que cabe também para cada um de nós. Muito bem, o verso 1, coloca para mim, Gabriel, ele escreve algo muito importante. Tu, pois, filho meu, né? Lógico que Timóteo não era filho de Paulo, né? Mas era o filho de quê? Na fé espiritual, né? Tu, pois, filho meu, ele chama Timóteo de filho, alguém que ele viu gerar. E aqui, gente, é algo muito importante, né? Quem é pai, quem é mãe aqui, sabe o quão gratificante, né? Quão grande é gerar um filho, né? E aqui, a ideia de Paulo para com Timóteo é a mesma, né? Timóteo foi um filho gerado na fé por Paulo. Irmãos, e né, quando alguém chama alguém de filho, né, isso demonstra o sinal de quê? Intimidade, de carinho, né, de aproximação mais íntima, né? Isso mesmo, intimidade, pegou bem essa palavra, né? E Timóteo recebe isso nesse carinho de Paulo, chamando ele de filho meu, um filho da fé, alguém que foi gerado pela palavra de Deus, mas que Paulo foi usado como instrumento na vida de Timóteo, para que ele pudesse ser alcançado, né? E essa relação é uma relação muito boa, muito direta, né? Porque mais do que um pai que gera um filho fisicamente, gerar um filho espiritualmente, né, traz laços muito mais profundos, né? E às vezes a gente vê tantas famílias aí que brigam, que se separam, né? Pai que não se dá com o filho não se dá com o pai, aquela questão toda. Por quê? Porque, embora estejam ligados fisicamente, muitas vezes estão desligados na questão espiritual, na questão do amor, na questão relacional, né? Por isso que nós, como igreja, devemos nos considerar família de Cristo, porque como família nós somos gerados não fisicamente como irmãos, mas espiritualmente através do mesmo ensinamento que é o amor a Deus e a Jesus Cristo como nosso Pai e irmão. Em Cristo Jesus nós somos uma família. E Paulo escreve a Timóteo dizendo: tu, pois, filho meu na fé, fortifica-te na graça que está em Cristo Jesus. O que significa isso? Será, né? Fortifica-te na graça que está em Cristo Jesus. Ele chama a atenção de Timóteo dizendo o seguinte: fortaleça-te, esteja firme no propósito que você decidiu assumir. E esse propósito é um propósito que está baseado no quê? Na graça. Irmãos, e é o mesmo propósito que nós está baseado na nossa fé. A nossa fé está baseada no quê?
mérito em nós. Não há nada de tão bom que nós sejamos capazes de fazer que nos credencie a merecer aquilo que Cristo fez por nós. Por isso que o Evangelho é o quê? É graça, é favor merecido. E Paulo chama a atenção de Timóteo dizendo, olha, fica firme nesse propósito, que é o propósito que nós aceitamos de receber a Cristo como nosso Salvador e estar fortes porque fomos abençoados nesta graça, algo infinitamente grande de ser pensado. E eu queria chamar a atenção nesse ponto, irmãos, porque ele vai começar a explanar isso um pouquinho para frente. Mas eu queria chamar a atenção nossa como igreja, no sentido que esse é o propósito de Paulo escrevendo a Timóteo. Pedir para que ele continuasse firme e forte no propósito pelo qual ele tinha escolhido, que era servir a Deus. Independente de toda e qualquer circunstância, ele não deveria abrir mão disso. Por quê? Porque ele escolheu algo que, de repente, aos olhos humanos parece algo até ilusório, mas que pela fé nós acatamos, recebemos e decidimos de hora em diante viver de uma maneira diferente. E Paulo chama a atenção de Timóteo como líder a viver isso, a experiência que ele mesmo estava vivendo. E qual foi a experiência que Paulo estava vivendo? Paulo era perseguidor, fariseu, um homem da lei, um homem que perseguia os cristãos, mas que quando ele teve um encontro verdadeiro com Cristo, e depois de se relacionar intimamente com o Senhor, não fisicamente, porque Paulo nunca esteve com Jesus, mas Paulo foi tocado de uma maneira tão grande, Paulo teve um encontro tão verdadeiro com Cristo, que ele transformou a sua vida, e ele recebeu essa graça como algo capaz de transformar a sua vida totalmente. E quando nós olhamos para a palavra de Deus, talvez nós não enxerguemos alguém que tenha tido uma transformação tão grande como Paulo teve de vida. No sentido de que era alguém, um líder religioso, abastado, até reconhecido na sociedade, para se transformar em alguém que era perseguido, maltratado, preso e, por consequência, morto por causa dessa graça. Paulo, muito provavelmente, já tinha explanado tudo isso para Timóteo. Mas ele, escrevendo essa carta, faz ele lembrar justamente disso. De como Timóteo havia escolhido estar na mesma direção que Paulo estava. Que era deixando a sua vida para trás, tomando uma decisão, uma postura. E é o que eu sempre falo aqui com os jovens, todas as vezes que eu estou dando estudo para eles, que nós precisamos ser pessoas de postura, de decisão. Pessoas que escolhem viver de uma determinada maneira. Pessoas que abrem mão. Pessoas que renunciam. Pessoas que estão dispostas a escolher de fato, de verdade, viver uma vida diferente. E Timóteo teve essa postura e Paulo diz, filho meu na fé, fortifica-te nessa graça, que foi o amor de Deus que nos alcançou, que está onde? Em Cristo Jesus, na obra que Jesus Cristo fez na cruz do Calvário, para que nós, olhando para a cruz, nós acabamos de cantar aqui, cruz de cruz, essa cruz para mim tem atrativo sem fim, porque nela Jesus me salvou, E a gente canta assim, se eu amo a mensagem da cruz, até morrer eu a vou proclamar. Paulo foi um exemplo disso. Até morrer eu a vou proclamar. Levarei eu também minha cruz até por uma coroa trocada. Por quê? Porque o crente não vive por aquilo que a gente vê, a gente vive por aquilo que a gente crê. E essa é a ideia de Paulo escrevendo para Timóteo. A partir do verso 2 ele vai começar a falar, dar detalhes disso, E o que de minha parte ouviste através de muitas testemunhas, isso mesmo transmite a homens fiéis e também idôneos para instruir a outros. Volta para mim. O que eu, da minha parte, ouviste através de muitas testemunhas? O
que estava acontecendo? Paulo estava lá junto com Timóteo? Não, Paulo estava preso. Mas chegava-se ao ouvido de Timóteo, da igreja, que testemunho. Olha, Paulo está sendo preso por causa do Evangelho. Paulo está sendo, está apanhando, Paulo está sofrendo, Paulo está lá lutando pelo Evangelho. E ele escreve essa carta para Timóteo no sentido de fortalecer a fé deles, dizendo: e o que de minha parte ouviste através de muitas testemunhas, que isso não seja algo desanimador, mas pelo contrário, que isso seja algo capaz de fortalecer no meu exemplo a fé de vocês. E isso mesmo transmite a homens fiéis, homens que entendem isso, homens que sabem o valor do Evangelho, e também idôneos para instruir aos outros. O que Paulo queria é que tudo aquilo que ele estava vivendo, todo o seu sofrimento, toda a sua luta, servisse para que as pessoas se mantivessem fiéis à palavra de Deus, aos ensinamentos de Cristo, e a viver uma vida agora na graça. Verso 3. Participa dos meus sofrimentos como bom soldado de Cristo. O que é participa dos meus sofrimentos? Ele queria que participar é comunicar. Ele não queria que Timóteo saísse de lá e fosse lá, está preso com ele. Não é isso. Ele queria que ele comunicasse isso. Participa às outras pessoas dos meus sofrimentos como o quê? Um bom soldado de Cristo. Paulo agora se considera o quê? Um soldado de quem? De Cristo Jesus. E ele usa esse termo aqui, um soldado de Cristo. Gente, isso é um termo importante. Eu queria que nessa manhã você guardasse isso. Que você agora, como eu, que recebeu a palavra, que entregou a sua vida para Jesus, que agora é diferente. Que agora nós somos o que? Um soldado de Cristo. E Paulo, a partir do verso 4, ele vai falar de qual deve ser então o comportamento daqueles que de fato, de verdade, entenderam que agora são soldados de Cristo. O que significa essa definição soldado, né? O soldado, quem serviu o exército sabe, né? E quando você vai para o exército, você entra como o quê? Soldado. Só que o soldado é aquele que vai aspirando, aquele que vai crescendo, né? Mas aquele que de fato, de verdade, agora está restrito às ordens, ao comando e ao sistema pelo qual ele escolheu participar. Quando você decide para o exército, lá você não vai fazer as coisas do jeito que você quer. Lá, as coisas são diferentes. Né? As coisas lá no exército são bem diferentes do mundo de fora. Talvez por isso, né, Paulo olhando lá, não para o exército como nós temos hoje aqui, mas como o exército romano, por exemplo, daquela época, creio eu que devia ser até mais rígido, né? A coisa lá era mais olho por olho, dente por dente, né? E ele chama a atenção que agora ele é um soldado de Cristo. E aí ele começa dizendo: nenhum soldado em serviço se envolve em negócios desta vida, porque o seu objetivo é satisfazer aquele que o arregimenta. Olha que coisa interessante que Paulo escreve, né? A Timóteo, né? O seu filho na fé. Nenhum soldado em serviço se envolve em negócios desta vida. O que ele estava querendo dizer para Timóteo? Em síntese também, né? Querendo dizer para cada um de nós. Que a partir do momento que você decide abraçar a causa de Cristo, a partir do momento que você decide viver o Evangelho, a partir do momento que você troca a vivência desse mundo por viver uma vida baseada no amor, na graça, na promessa de Deus, você não pode mais se envolver com negócios desta vida. Que negócios são esses, será que Paulo estava falando?
Será que Timóteo era comerciante? Será que Timóteo era alguém que era agiota, era alguém que fazia negócio? Não, não é isso que ele estava falando, era diferente. Ele está dizendo que negócios dessa vida são todas as coisas que nos distanciam de viver como um soldado. Por que o soldado fica lá no exército, sai só, acho que é uma vez por semana, né? Às vezes uma vez por mês, sei lá. Por quê? Porque a ideia é que a partir daquele momento eles ficam lá absorvendo, sendo instruídos pelo novo sistema pelo qual eles vão agora viver. E um soldado, ele decide, de fato, de verdade, estar ali recebendo a doutrinação, né? E eu não estou falando aqui de igreja, eu estou falando aqui da experiência que Paulo tem aqui, como alguém que agora vai instruir pessoas ao novo modo de vida. Ou seja, eles tinham que deixar de fazer as coisas que eles faziam até então, para passar agora a fazer coisas diferentes, coisas que seriam instruídas pelos seus líderes. Por isso que eles são chamados de soldados, e agora eles precisavam se envolver de fato com isso e deixar tudo o que eles tinham vivido até então para trás. E é difícil a gente pensar nisso, né? Puxa vida, como que eu vou deixar tudo e, né? Paulo aqui é uma liderança. Timóteo também era um líder. E eles, como líder, eles tinham a obrigação de dar esse exemplo para as pessoas, para a igreja. Com qual intuito? Apenas de se promover, ser reconhecido como líder, não. Mas com o intuito de dar bom testemunho daquilo que ele gostaria que as pessoas também vivessem. Ou seja, agora nós temos que viver uma vida diferente. Nós agora somos soldados de Cristo. Nós agora colocamos isso em primeiro lugar. Nós agora não nos envolvemos mais com outras coisas que não sejam aquilo que de fato, de verdade, é o que importa. Por quê? Porque o seu objetivo é satisfazer aquele que o arregimentou. Qual que é o objetivo de cada um de nós como cristãos, como filhos de Deus? Vivermos aqui nessa terra em santidade, obedientes à palavra de Deus, buscando louvar, agradecer e adorar a Deus. É o quê? Benefício próprio? Não. Satisfazer a vontade daquele que nos arregimentou. Quem é? Cristo Jesus. Irmãos, embora isso pareça assim, né? Nossa, é algo complexo, difícil. Será que Cristo morreu na cruz apenas para fazer com que cada um de nós pudéssemos olhar para a mensagem da cruz, para o amor de Deus e reconhecer que fôssemos salvos e parou nisso daí, está tudo certo? Não. O objetivo de Cristo é fazer com que a partir da cruz de Cristo nós pudéssemos agora viver um modo diferente, de uma maneira agradável a Deus, diferente da maneira que nós vivíamos até então. E aquele que não está regimentado, aquele que não está servindo, aquele que não está dentro de um padrão, está fora dele. E o que Cristo espera de nós? Soldados, não soldados perfeitos, mas soldados que pelo menos estejam dispostos a andar dentro de uma linha, a andar dentro de uma doutrina, a andar dentro de uma expectativa que agrada a Deus. Ah, mas é difícil? É. Mas é isso que Deus espera de nós. É isso que Deus esperava de Paulo. É isso que Paulo esperava de Timóteo. É isso que Timóteo esperava da sua igreja. E é isso que Cristo espera de nós. Que nós possamos entender que agora nós vivemos de uma maneira diferente. Nós somos o quê? Soldados de Cristo. Verso 5. Ele vai usar mais dois exemplos. Igualmente, o atleta não é coroado se não lutar segundo as normas. A partir de agora tem o quê? Normas.
A partir de agora, existem regras que precisam ser seguidas. Se você quiser ser o quê? Coroado. Você precisa andar segundo os meus preceitos, segundo as minhas ordenanças, segundo aquilo que eu quero para os meus filhos. É uma mudança drástica, uma mudança forte. E ele vai usar o terceiro exemplo. Um trabalhador que trabalha deve ser o primeiro a participar dos seus frutos. O esforço é certo, mas a colheita também é certa. Quando de fato, de verdade, você decide fazer isso, talvez no primeiro momento seja difícil, seja trabalhoso, né? Todo mundo que planta aqui sabe como é que funciona. Você não vai lá sem preparar a terra, sem tirar lá, né, as pragas que tem lá, o mato, sem limpar o terreno, sem ir lá preparar a muda, plantar, adubar, regar, tirar o mato, para depois colher. E o que Paulo está mostrando para Timóteo é que existe esse processo. E é um processo que existe com cada um de nós. A gente precisa se esforçar, trabalhar, lavrar. Se esforçar de fato de verdade. Absorver o novo, viver isso agora de uma maneira diferente. E ele fala, o lavador que trabalha, ele deve ser o primeiro a participar dos frutos, porque os frutos virão. E a palavra de Deus é muito clara, né? A gente colhe aquilo que a gente... Muito bem. Verso 7. Pondera o que eu acabo de dizer, porque o Senhor te dará compreensão em todas as coisas. Chama a atenção de Timóteo no seguinte: o que é pondera? Raciocina um pouquinho nisso que eu estou falando. Pensa um pouco nisso que eu estou falando. Analisa como tem sido a sua vida. Vê se de fato, de verdade, você está seguindo esses preceitos. Pondera o que acabo de dizer, porque o Senhor te dará compreensão em todas as coisas. Verso 8. Lembra-te de Jesus Cristo, ressuscitado de entre os mortos, descendente de Davi, segundo o meu Evangelho. Ele pede para quê? Para Timóteo olhar para quem? Para o exemplo maior disso tudo que nós acabamos de dizer aqui. Quem é? Cristo, Jesus Cristo. Lembra de Jesus Cristo, ressuscitado de entre os mortos, descendente de Davi, segundo o meu Evangelho, ora, pelo qual estou sofrendo até algemas, como malfeitor. Contudo, a palavra de Deus não está algemada. Ele pede para Timóteo olhar para Jesus. Por que ele pede para Timóteo olhar para Jesus? Gente, porque Jesus é o maior exemplo disso. Jesus, quando veio a esse mundo, né, embora hoje a gente diga que nós vivemos num país cristão, em grande parte do mundo cristão, Jesus nunca foi reconhecido como Deus, como Filho de Deus. Pelo contrário, os judeus, o seu povo, fizeram o que com ele? O rejeitaram. Jesus, que podia ter tido uma trajetória de paz, né? Uma trajetória perfeita, ele podia ter sido rei. Quando eu falo rei, no sentido prático, né? De um líder de nação. Aliás, era assim que os judeus esperavam que ele viesse. Mas Jesus, ele vem de uma maneira diferente, como servo sofredor, como o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo, disposto a sofrer pela sua causa. E mais do que isso, até morrer por ela. Porque Jesus sabia que quando ele veio a esse mundo, qual era o seu papel. De morrer como cordeiro, para morrer, para pagar pelo meu e pelo seu pecado. E ele sabia o quão difícil seria isso, o quão sofrido seria isso. Mas ele, de maneira nenhuma, abriu mão do seu propósito. Porque ele sabia
que essa era a vontade de Deus, que todos aqueles que crescem nesse amor, nessa obra, pudessem de novo ser reconciliados com Deus. E Paulo escreve para Timóteo dizendo, olha para Cristo, ele é o maior exemplo disso. E eu estou aqui, por esse mesmo Cristo, eu estou sofrendo até algemas. Paulo estava preso. Como o que, gente? Proclamador do Evangelho, proclamador das boas novas, um homem que falava coisas boas. É isso? Não. Paulo estava preso como o quê? Malfeitor. Porque as pessoas não aceitavam o Evangelho, porque as pessoas não aceitavam Cristo, porque as pessoas não queriam se render à verdade. E Paulo olha para Timóteo, olha para Cristo, pelo qual eu estou sofrendo até algemas como malfeitor. Contudo, a palavra de Deus não está algemada. E Paulo é o maior exemplo disso. Lá em Colossenses ele vai dizer assim, fico muito feliz, até porque de qualquer modo o Evangelho está sendo pregado. E esse qualquer modo que o Evangelho está sendo pregado significa que quando ele estava apanhando na cadeia, ele dava glórias a Deus na prisão. E aqueles homens que estavam ali batendo, que estavam maltratando Paulo, olhavam para a reação dele, de como ele estava absorvendo aquele sofrimento e dando glórias e louvor ao nome do nosso Deus. O Evangelho estava sendo pregado lá na prisão, porque diz a palavra de Deus que alguns daqueles que espancaram Paulo foram alcançados pelo poder do Evangelho. É isso que Paulo está escrevendo aqui. Ó. Contudo, a palavra de Deus não está algemada. Mesmo preso, sendo açoitado, Paulo estava pregando o Evangelho de Cristo. E ele olha para Timóteo e diz, é isso. Entenda isso. Que agora nós somos soldados de Cristo. E a nossa função é satisfazer a vontade daquele que nos arregimentou. É isso. Agora é isso. Verso 10. Por esta razão, tudo suporta. Por causa de quem? Dele. Não, gente. Por causa de quem? Dos eleitos, que ele mesmo nem sabia quem eram. Porque Paulo pregava para muitos, mas só alguns recebiam a palavra. E esses eram os eleitos. Por esta razão, tudo suporta. Por causa de quem? Dos eleitos, aquele que Paulo ainda iria alcançar com a pregação do Evangelho. Paulo tinha amor pelas almas. Assim como ele foi transformado pelo poder do Evangelho, assim como Timóteo foi transformado pelo Evangelho, tudo ele suportava, tudo ele mudou, tudo ele transformou, tudo foi modificado na sua vida por causa de quem? Dos eleitos, daqueles que ainda iam receber o Evangelho. E Paulo se doa, se dá em favor disso. Ele foi totalmente transformado agora em um soldado de Cristo. Soldado que outrora ele matou muitos cristãos, né? Isso. Mas o soldado, né, quando você faz o juramento lá no quartel lá, qual que é o juramento? Eu nunca fiz não, eu sei como é que é. Você tem que servir a pátria até a morte. Você era obrigado a matar, chegando no cidade matar. No caso do soldado, resistir à morte. Você não pode se acovardar, você não pode correr, você não pode entregar, você tem que lutar até a morte. A ideia aqui é essa. Do soldado, aquele que de fato, de verdade, assume agora que é um soldado de Cristo. E que, no caso de Paulo, é o maior exemplo disso. Paulo aconteceu com isso com ele. Quantas vezes Paulo foi indagado ao quê? Abandonar a fé, a renunciar a Cristo, a largar a mão de tudo em favor de ser liberto, de deixar de apanhar. E ele diz assim, né, que ele estava fazendo o quê? Ele estava olhando para o alvo, para o objetivo, e que dali ele não abria.
Ou seja, um exemplo de um soldado fiel. É o que ele vai dizer no final. Por essa razão, tudo suporte por causa dos eleitos, para que também eles obtenham a salvação que está em Cristo Jesus, com eterna glória. Estou suportando isso aqui porque eu sei que o nosso papel aqui como soldado de Cristo não é satisfazer mais a nossa vontade, mas é satisfazer a vontade daquele que nos arregimentou. E a vontade daquele que nos arregimentou é que nós fôssemos usados como soldados de Cristo, a fim de que o Evangelho chegue a outras pessoas. Essa é a vontade de Cristo, né? Para que eles também obtenham a salvação que está em Cristo Jesus, o Eterno. Paulo era um soldado determinado a cumprir o seu papel a qualquer custo, até a morte. E Paulo está escrevendo essa carta para quem? Para Timóteo. Para quê, gente? Só para contar a história dele? Não. Para que Timóteo, a sua igreja e nós tivéssemos o mesmo estímulo, Paulo. E olha que hoje aqui nenhum de nós está apanhando, está sendo preso, está sendo morto, perseguido, nada. É o que a gente chama de evangelho light. Zona. Ricardo, nessa prisão de Paulo, Silas não foi junto? Aqui, nesse momento que ele está escrevendo a carta ao Timóteo, ele está em Roma. Ele está sozinho. Mas Paulo esteve preso em vários lugares, inclusive com Silas. Mas nesse caso aqui ele está preso em Roma. Muito bem, verso 11. Fiel é esta palavra. O que significa isso? Fiel é esta palavra. Essa palavra não mente. Essa palavra aqui é verdadeira. Fiel é esta palavra. Se já morremos com ele, quando nós morremos com ele? Hã? Quando entregamos nossa vida para Isso. Como nós entregamos a nossa vida para Cristo, quando nós batizamos, qual que é o sinal do batismo? Quando você entra na água e sai da água. A morte do velho homem. A morte do velho homem, o nascimento do novo homem. Ele diz aqui, fiel essa palavra, se já morremos com ele, com quem? Com Cristo, também viveremos com ele, é uma promessa. Se você matar o velho homem agora, o que está preparado para você é o quê? É um homem novo, um corpo glorificado, alguém que ressuscitará, alguém que já ressuscitou, que já tem um lugar preparado nos céus. Fiel esta palavra, se morrermos com ele, também viveremos com ele. Creia nisso. Creia que da mesma maneira que você morreu para o mundo, agora você vive eternamente com Cristo. Creia nessa palavra. Irmãos, é isso. Se nós não cremos nisso, a nossa fé é uma fé o quê? Mundana. É uma fé que se baseia às situações desse mundo. Se nós não cremos nisso, a nossa fé é uma fé materialista, material, humana, terrestre. Mas quando nós cremos nisso, nós cremos que nós morremos para este mundo e que agora nós também viveremos com Cristo, assim como Ele vive e está sentado à direita do Pai. O que Paulo está escrevendo para Timóteo é profundo. Abandone a sua vida. Nenhum soldado que decidiu viver com Cristo agora se envolve com as coisas desse mundo. Nenhum soldado que decidiu isso tem a sua vida física como primazia, como algo importante, primordial, mas tem o reino de Deus como algo importante. Eu estou vivendo isso. Paulo está dizendo, eu estou aqui preso com algemas, contudo, o Evangelho não está algemado, e por isso eu posso replicar isso, as pessoas olham para a minha vida e veem o que eu faço em favor do Evangelho, e é isso que eu espero de você, Timóteo, e é isso que eu quero que vocês levem para as outras pessoas, e é isso que vai ficar escrito
na palavra de Deus para que as pessoas entendam que a partir de agora nós não vivemos mais para esse mundo, mas nós vivemos para agradar aquele que nos arregimentou, Cristo Jesus. Fiel essa palavra, creia nisso. É mais apenas do que algo que eu estou dizendo, é uma verdade. Se morrermos com Ele, também viveremos com Ele. Verso 12. Se perseverarmos, também com Ele o quê? Gente, o que é reinar? O que é reinar, gente? Reino vem de quem? De rei. Você acha que nessa vida aqui você tem alguma chance de ser rei aqui? Não, eu não tenho expectativa nenhuma disso. Agora, se perseverarmos com Ele, também com Ele, reinar. O que significa reinar? Que essa é a promessa para aqueles que são fiéis a Jesus até a morte. Você pode ser um soldado básico, você pode ser um tenente, você pode ser um capitão, você pode ser um comandante, mas você pode ser também um general. E lá no céu tem hierarquia, viu? Pode ficar tranquilo que a palavra de Deus mostra isso claramente. E reinar com Cristo é isso. É trocar os sofrimentos presentes deste mundo para a glória de reinar com Ele eternamente. Será que vale a pena? Opa! Né? É igual a gente vai ter que estudar, fazer faculdade, 4, 5 anos, depois você formou. E as pessoas marcam que estão a estudar porque ela quer de qualquer maneira o quê? Se tornar um médico, né? Qualquer coisa que seja. E ela paga o preço. E as pessoas pagam o preço, às vezes, tão alto por coisas tão pequenas e a gente não paga o preço por algo tão grande como esse. Que é reinar com o Senhor. Só que vai ser reinar aqueles que fizer o quê? Perseverar. A palavra perseverar tem um sentido de quê? Não importa aquilo que você faça. Não importa aquilo que você vive. Não importa os sofrimentos desse mundo. Não importa se a pistola está na cabeça. É perseverar até a... Não. Se perseveramos também com Ele, reinaremos. Se o negamos, Ele, por sua vez, nos negará. Paulo está escrevendo isso para Timóteo porque a todo momento, irmãos, eles eram forçados a negar o Evangelho. A todo momento. Eles eram perseguidos. Eles eram forçados a negar o Evangelho. Mas Paulo coloca isso para Timóteo de uma maneira muito clara. Você quer reinar com Deus? Ou você quer ser negado por Ele? Escolha. E eu já escolhi. Verso 13. Se somos infiéis, Ele permanece. Gente, mesmo diante da nossa infidelidade, Jesus, o Senhor, continua sendo fiel. Fiel o quê? As suas promessas, a sua palavra, aquilo que Ele falou, aquilo que Ele garantiu. Pois de maneira nenhuma pode negar-se a si mesmo. Creia nas promessas de Cristo. Creia na palavra. Creia naquilo que Cristo prometeu. Creia no reino onde você não apenas pode participar dele, mas você pode ser rei também. Creia que as promessas eternas são infinitamente maiores que as promessas desse mundo. Creia que os sofrimentos deste mundo, como ele diz lá, né? Irmãos, tenha por motivo de alegria o passardes por provações. Não foi isso que ele escreveu lá? Tenha por motivo de alegria o passardes por motivo de provações, porque uma provação, uma vez passada, ela repete o quê? Em esperança. E a gente tem que viver isso de uma maneira plena, de tudo dando graças, confiando em Cristo. E mais do que isso, eu termino dizendo,
como um soldado que decidiu agora a quem ele serve. Paulo é o maior exemplo disso. Paulo decidiu servir a Cristo a todo custo, até a morte. E foi isso que aconteceu. Deus livrou Paulo da morte? Ele podia ter feito isso? Mas ele tinha o quê? Propósito. O propósito dele era servir Cristo até a morte. Isso. Isso. Né? Ele ferrou na carreira dele. Acho que a vida dele estava nas mãos do Senhor. Tem uma imagem lá no filme de Paulo Apóstolo, que vocês vão ver, né? Mas que eu gosto muito, um filme muito emblemático. Né? Lógico que filme é filme, mas isso traz ao nosso pensamento, né? E aquela cena ela mostra isso claramente, né? Como Paulo, né? Quando ele vai para ser morto, né? Ele vai tranquilo, sereno, em paz. Por quê? Porque eu tinha entendido que ele tinha feito ter cumprido o seu propósito. E inclusive o seu propósito era morrer por Cristo. Ele podia falar, Senhor, livra-me disso aqui, não me matar, pelo amor de Deus, eu fiz isso, fiz aquilo, eu lutei em favor do Evangelho, eu fiz tanta coisa, Senhor, livra-me da morte. Provavelmente seria isso que a gente ia fazer, não é? Como cristão aqui. Às vezes qualquer coisinha a gente já, né? Deus, pelo amor de Deus. Mas Paulo, ele sabia do seu papel, ele sabia tudo que estava preparado para ele, inclusive morrer por Cristo em favor do Evangelho. E ele vai, né? E ele fala assim, é só um momento. É só um momento. Eu não sei se vocês já ouviram o filme, mas tem uma parte que eu gosto muito lá, quando ele está pregando com o centurião romano, né? E ele diz assim, imagina o mar. O jardim. Isso, o jardim. Imagina o mar. E você está ali, numa canoa no mar, então de repente você se abaixa no mar, pega um pouco d'água e leva para você. E ele fala, essa porção de água é a vida do homem. Ao pouco, tão pequena, ela vai se escorrendo pelas mãos até ela não existir. Muitas pessoas vivem por essa porção pequena que vai se escorrendo pelo mundo. Mas os que vivem para Cristo, vivem para essa expansão infinita que é o amor. Ou nós vivemos por essa pequena porção que se escorre a cada dia, que a gente sabe que um dia vai acabar. Ou a gente vive por essa porção infinita, que não tem fim, que é viver para Cristo, viver com Ele eternamente, aquele que nunca vai se acabar. Paulo retrata isso muito bem. Viver para essa expansão infinita de água. A gente possa querer viver isso. Menos para esse mundo e mais para aquilo que está preparado para isso. Amém? Amém. Então, vai. Senhor, nós te louvamos, te agradecemos, Pai, por mais esse dia. Nós te agradecemos pela tua palavra, Deus, que nos fortalece. Tua palavra, Deus, ela nos indica como devemos andar. A tua palavra, Deus, nos mostra, através de homens que serviram ao Senhor, como de fato e verdade nós devemos ser, ó Deus, submissos ao teu querer, à tua vontade. Mas acima, ó Deus, de tudo, estar dispostos ao servir ao Senhor como soldados escolhidos, para lutar em favor não dos nossos interesses, mas lutar em favor do teu Evangelho, que salva. O Evangelho é o Deus que transforma vidas, a fim de que o seu nome seja glorificado, o seu nome seja
ó Deus, reconhecido. Senhor, que o Teu Santo Espírito, ó Deus, incomode a cada um de nós a vivermos mais para o Senhor e menos para cada um de nós. Que o Teu Evangelho nos constranja, que a vida de Paulo, de Timóteo, de homens que entenderam essa verdade, sirvam de exemplo para cada um de nós, a fim de que possamos entregar mais de nós, a vivermos uma vida que agrada mais ao Senhor. Uma vida, ó Deus, que entrega de fato, de verdade, pelo menos um pouco dessa graça maravilhosa que o Senhor reservou para cada um de nós. Senhor, que o Santo Espírito nos fortaleça nessa manhã. Que, desafiados pela Tua palavra, possamos decidir viver mais de acordo com a Tua vontade. Nós te agradecemos mais uma vez por cada vida que aqui está, por cada família, por cada pessoa que nos assiste. Nós te agradecemos mais uma vez por poder estar aqui na Sua palavra. Tudo isso, no nome do Teu Filho amado, Jesus Cristo. Amém. Bom. Tem a célula quarta-feira, o Juninho, viu? Tá? Na casa do Juninho, célula. É verdade. Até picanha. Docinho da Cris. Tudo certinho. Ai, que beleza. Por isso que eu vi o Juninho passar com a leitura.